Dia, senhor presidente, público aqui presente, senhoras e senhores deputados, imprensa, que sempre tem feito a cobertura das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, e em especial hoje, muito bom ver a Lese com a juventude, com os estudantes aqui do Estado de Sergipe. Eu fazia e fiz essa correlação, inclusive na rádio, que é preciso mais ações para que tenha gente na Assembleia, que é a casa do povo. Não sei se era porque ainda era no mês de fevereiro, tem câmaras municipais de Mancambira, de Itabaiana, de algumas outras regiões que tem mais presença do público do que a nossa própria Assembleia Legislativa. Então, que a Assembleia se vista de povo, se vista de gente, e quando a gente tem aqui estudantes, é muito importante, porque eu não tenho dúvida que a cidadania, a democracia, aquilo que tem de melhor discussão dentro do Estado Democrático de Direito, ela passa pelo Parlamento, com suas diferenças e com suas opiniões diferentes. Olhe, para que os estudantes tenham ciência, é assim mesmo a vida. A vida é feita de contraponto, a vida é feita de opiniões diferentes, e a gente precisa saber conviver. Aqui somos 24 deputados estaduais, cada um, talvez, com sua cabeça, com a sua forma de pensar, e a decisão advinda da maioria é aquilo que a democracia preza como respeito, principalmente, que é o fundamento de qualquer parlamento. Fundamento de qualquer parlamento é o respeito, é respeitar as individualidades e respeitar quando for decidido em torno da maioria presente. Amanhã de hoje, senhor presidente, queria também destacar a questão da Casa Lá de Propiá, onde foram inclusive detidas pelo juiz da comarca, em razão do cometimento de cárcere privado de criança, uma criança de 10 meses, de 10 anos, já tinha um procedimento judicial rodando, já tinha uma ação do Ministério Público em razão das denúncias que estavam ocorrendo maus tratos na determinada Casa Lá de Propiá. A decisão que afastou, inclusive, algumas pessoas, foi reformada pelo Tribunal de Justiça, e ontem, em flagrante, depois de que vizinhos ligavam, inclusive o magistrado, foi constatado um flagrante com uma criança de 10 anos em cárcere privado, em um local onde tinha grades e ela estava incomunicável com as outras crianças. E isso é um crime previsto no Código Penal, e a gente aqui faz um alerta em defesa da criança e do adolescente. Salvo engano, essa criança era ela e mais 4 irmãos na mesma casa lá, abandonada, totalmente em estado de vulnerabilidade social, com abandono do poder, inclusive familiar, dos seus genitores. Uma preocupação, deputado Luizão, que a gente precisa aí tá entendendo a complexidade que é quando a gente se encontra com pessoas, notadamente crianças e adolescentes, em estado de vulnerabilidade social. E existe uma discussão, inclusive, nos municípios, sobre os conselheiros tutelares no Estado de Sergipe, a forma que vai se dar a eleição, se essa eleição precisa-se de comprovação de escolaridade ou não. Então é um tema que vai chegar aqui de todas as formas e que está, de certa forma, interligado aí com o caso famigerado aí da Casa Lá. E agora eu quero falar para todos os professores da rede estadual e dos municípios do Estado de Sergipe. Eu dizia ontem, a Prefeitura Municipal de Itabaiana enviou para a Câmara, e hoje, já finalizando a sessão, de aumento do piso nacional do magistério no município de Itabaiana, mais 14,95%, deputado Chico do Correio, cumprindo um compromisso político de um grupo político que há algum tempo já vem comandando a nossa cidade e valorizando aqueles que a gente mais precisa. Não existiria Marcos Oliveira advogado sem o professor. Não existiria alfabetização sem o professor. Não existiria, inclusive, linguagem da forma que a gente aprende correta sem o professor. Então, hoje é um dia que eu quero aqui fazer algumas comparações e um demonstrativo. Se uma cidade do interior, com seus problemas, com seus defeitos, com seus
né, muitos problemas para serem resolvidos. Consegue pagar um piso nacional do magistério, conseguiu pagar o piso dado por Bolsonaro ano passado de 33%, Itabaiana cumpriu com seus professores. Hoje, né, o novo piso de 14,95%, Itabaiana cumprindo com os seus professores, sendo referência em cumprimento de piso nacional do magistério. A gente que possui 56 escolas municipais, Chico do Correio, reformamos, ampliamos ou construímos 48 e além de 4 creches para 120 crianças. Então a educação, quando ela tem prioridade, ela é feita na prática, ela é feita, né, sem desmonte das carreiras, porque um alerta que eu quero deixar aqui para os professores e para todos os deputados é que o abono salarial dos professores que fora dado naquela reforma do ano passado, ele acaba agora em março. Agora, o último mês como abono é o mês de março. E não ouvi falar ainda, né, de projeto para ou, né, repetir, né, revalidar o abono aqui dos professores ou alguma coisa que recomponha a carreira do magistério, né, do estado de Sergipe. Aqui, financeiramente falando, não há diferença se você é doutor, se você é mestre, se você tem especialidade, porque naquela reforma, deputado Chico do Correio, né, a progressão vertical foi totalmente erradicada, e quando você entra com o doutorado, você entra da mesma forma de um graduado, e isso eu não tenho dúvida que para a rede, né, intelectual, inclusive, e de novos conhecimentos, é um problema e uma preocupação. Então, falando de professores, que o estado de Sergipe possa fazer a sua parte, pagar o piso nacional do magistério, porque ano passado, dos 33% do piso nacional, né, anunciado pelo presidente Bolsonaro na época, o estado de Sergipe pagou 10%. O restante é justamente essas composições, e que o secretário de Estado da Educação afirma, né, em todas as rádios, de que o estado de Sergipe paga o piso, porque é aquela sabedoria: eu chego no valor, né, de R$ 4.400, portanto, né, depois de 20 anos de serviço, 10 anos de serviço, 12 anos de serviço, 8 anos de serviço, né, e a justificativa de que o piso está pagando, né, quando você vê o seu, né, contra-cheque líquido. Mas na composição da carreira, na progressão de regime, na progressão vertical, a gente não vê essa, né, melhoria da vida dos professores. Um comparativo simples é que um professor hoje da rede municipal de Itabaiana, Garibaldi, recebe 8, 7, 9, 10 mil reais, enquanto das redes estaduais está muito abaixo. É muito mais vantajoso hoje ser professor de rede municipal em muitos locais do que da própria rede estadual de ensino. Então é uma preocupação notadamente em razão do fim do abono agora para março, que a gente, né, pegue e envie, né, governador Fábio Mitidieri, o projeto para que a gente possa apreciar, no mínimo repetindo o abono, porque o abono é uma forma desses 900 e poucos reais, né, chegar para dizer que se paga o piso, né? Um abono foi temporário, e aí, né, dificulta ainda mais a vida dos aposentados, porque aposentado não recebe abono. Então, assim, é uma preocupação, né? Os aposentados do estado de Sergipe, que todo mundo sabe, tem aí os 14% que ainda não foram devolvidos, e mais essa preocupação que a gente traz na manhã de hoje. E se um município como Itabaiana, parabenizando aqui mais uma vez o prefeito Adailton, Valmir Fransquinho, que começou isso em 2013, lá no município de Itabaiana, que continua até agora. Se o pequeno município, né, do estado de Sergipe, pequeno que eu digo relacionado à capital e ao próprio orçamento do estado de Sergipe, consegue, o estado de Sergipe também consegue. E principalmente, tivemos aqui a visita da Sara Andreozzi, que é, né, nada mais, nada menos do que a festejada secretária, né, e aparentemente competente de Fazenda do estado de Sergipe, e ela dizia que, em razão da arrecadação de receitas de transferências constitucionais, o que a gente chama, né, de fundo de participação dos estados, o estado de Sergipe aumentou muito essa receita e as suas transferências, portanto diminuiu inclusive, né, a despesa com pessoal, e a gente está com 52% dentro do orçamento de despesa com pessoal, com um superávit aí, com saldo, podendo ser até 60%. O deputado Luciano pode até falar melhor do que eu em números, já que é o homem, né, do banco, né, de 459 milhões aí para poder investir em pessoal no estado de Sergipe. Então, está comprovado, professor, o dinheiro tem, o dinheiro está no caixa.
as transferências constitucionais, as receitas tributáveis do Estado de Sergipe. Estamos muito bem, obrigado, em razão, obviamente, de uma política de transferência de recursos do governo federal para o Estado de Sergipe. Isso está muito claro, até porque o ICMS continua o mesmo, né, em termos arrecadatórios. Então, se o dinheiro tem e a necessidade de se pagar o piso nacional do magistério, recompor a sua carreira, o piso dos enfermeiros, a periculosidade dos profissionais da segurança pública do Estado de Sergipe, tudo isso prometido em campanha, tudo isso que não foi, né, invenção nenhuma daqui da oposição, são cartas de compromisso que foram assinadas pelo governador em campanha, notadamente no segundo turno. Então essas cartas, elas devem estar, né, na mão da imprensa para fazer essas cobranças públicas. O político precisa, no mínimo, ter compromisso com as suas promessas. Já dizia um amigo itabaianense, ninguém é obrigado a prometer, mas se prometer, vamos tratar de cumprir, para que depois a gente não fique, né, sem crédito na praça e com a palavra sem ser empenhada e devidamente cumprida. Eu, como sou, né, pobre, pobre é a única coisa que tem muito é a palavra, então a gente tem que manter sempre a palavra, né, da melhor forma possível. E na manhã de hoje, esse assunto, educação, pagamento do piso do magistério pelo Estado de Sergipe. Temos um déficit de 23% que não foi pago ano passado e agora mais 15% que foi dado pelo governo Lula, porque no Estado de Sergipe está assim. Quando o Lula vem ao Estado de Sergipe, um pega pelo braço, o outro puxa pela perna. Um não, um sapato é meu, o outro não, a gravata é minha. É uma briga, mas na hora de implantar aquilo que é de bom, não, eu não é assim não. Era só para o Instagram, né? A gente não sabe mais a quem aqui recorre, né? O Estado de Sergipe, na política é de uma forma e na prática é totalmente diferente. Então a gente apela mais uma vez para esse assunto que está na ordem do dia. Os municípios que têm orçamento ínfimo relacionado ao Estado de Sergipe estão conseguindo pagar o piso nacional do magistério e o Estado de Sergipe ainda não sinalizou. E principalmente a minha preocupação, acaba o abono agora em março, Garibaldi, e Vossa Excelência sabe que esse abono foi para compensar justamente a falta de pagamento integral do piso nacional de magistério no Estado de Sergipe. É um assunto de interesse de todos os sergipanos que precisamos estar aqui alertando, discutindo e cobrando. Outro tema, na manhã de hoje, eu não tenho dúvida, inclusive vi através das redes sociais, o interesse do meu presidente da OAB, doutor Daniel, em participação inclusive com o Tribunal de Justiça, falando da regulamentação da advocacia dativa. Eu como advogado, que iniciei em abril de 2015 e que prometi na campanha de que seria uma pauta que trataríamos aqui na Assembleia do Estado de Sergipe sobre a regulamentação da advocacia dativa. A advocacia dativa, para aqueles que não sabem, nos locais onde não haja a defensoria pública, o advogado particular é chamado para praticar aquele ato e para isso ele é remunerado. E aí temos dois problemas básicos no Estado de Sergipe. O primeiro é a regulamentação da forma. Quem faz as listas dos advogados dativos hoje é o Poder Judiciário, ou seja, a vara ao qual, o advogado estaria atuando. E, obviamente, que isso não tem uma forma igualitária para todos que queiram participar. Aonde eu fui estudar, quem faz isso é a própria OAB e repassa para o Poder Judiciário. Até porque não é obrigação do Poder Judiciário fazer isso, porque advogado não é, empregado do Poder Judiciário, pelo contrário, ele tem um munus público de atuação. A outra preocupação, e eu acho que é muito mais humilhante para os advogados, são os honorários estabelecidos. A gente tem visto na prática e no dia a dia, honorários de R$200, honorários de R$100, honorários de R$300, de R$500. Então, assim, não tem procedimento, não tem tabela da OAB, não tem nenhum tipo, de correlação com a dignidade do exercício da advocacia, sem a qual, inclusive, aquele ato não poderia ser feito. É tão importante, a presença do advogado, principalmente aonde o Poder Judiciário, como a gente estava falando da 10 aqui, não tem o filé, que são as capitais e as maiores cidades, ou seja, o Poder Judiciário não consegue chegar com toda a sua força
num distrito de Monte Alegre, que ainda é perto de Glória, mas de outros locais, e aí não tem um defensor público, portanto tem que chamar o advogado. Se não tiver advogado, o ato não existe. O ato é nulo. Então, assim, pela importância, por tudo que já vem sofrendo, eu estarei propondo aqui um projeto de lei. Obviamente que não tem custo nenhum para o Estado, até porque o Estado já paga essas remunerações, assim que transita, depois do trânsito em julgado do processo, o advogado entra com cumprimento de sentença e o Estado faz a reserva através da Procuradoria Geral, e paga os advogados. O que a gente precisa é regulamentar a forma de escolha, ou seja, isonômica para todos aqueles que estão se formando e que precisam, inclusive, advogar na advocacia dativa, fazer o seu nome, trabalhar, e o munus público que ele está prestando, e principalmente a forma de pagamento que, às vezes demora 6 meses, às vezes demora 7, às vezes demora 8, e é uma verba alimentar. Eu não tenho dúvida que as melhores práticas que eu pesquisei, a Procuradoria-Geral do Estado, ela própria pode criar um fundo de reserva do Estado de Sergipe, porque já é ele quem paga, e aí, em razão da sequência e da lista dos trabalhos que forem prestados, ele vai pagando assim que for transitando em julgado, os processos judiciais onde atuou um advogado dativo. Essa é uma preocupação nossa e a gente vai estar apresentando aí esse projeto de lei que é de interesse da OAB do Estado de Sergipe, que é de interesse do próprio Estado de Sergipe, prestar um melhor serviço e uma prestação judiciária de maior qualidade, notadamente nas comarcas, e nos distritos onde a Defensoria Pública não pode chegar, e sem o advogado dativo não teria, inclusive, os atos judiciais necessários para a melhor prestação jurisdicional. É uma preocupação nossa, presidente Garibaldi, e deixar aqui esse destaque, porque eu não tenho dúvida também que teremos reuniões ainda importantes para amadurecer esse tema e a lei que a gente pretende propor na Casa do Povo de Sergipe. E para dizer que não falei da DESO, falando Geraldo Vandré, fazendo aqui uma adaptação, para dizer que não falei das flores, para dizer que não falei da DESO, é inconcebível. Você não compra água, você não tem concorrente, mas o discurso é de prejuízo e de falta... Mais 2 minutos, deputado. E de falta de prestação de serviço. Olhe o que se está argumentando. A captação continua com a DESO. A distribuição, não. Alguém já viu um posto de combustível faltando gasolina? Alguém aqui tem notícia de um posto de combustível sem óleo diesel? E até hoje não se privatizou a Petrobras, porque não compra o petróleo e também não tem concorrente no país. E a distribuição, ela ocorre de forma perfeita, que é muito mais complexo, diga-se de passagem, você transportar através de dutos, através de navio ou através de caminhão, produtos inflamáveis, do que a nossa querida, indispensável para a nossa sobrevivência, água. Então, iremos privatizar a distribuição. Iremos privatizar a água, depois que a DESO fizer todo o serviço de captação, colocar numa estação de tratamento, clorar, deixar ela perfeita, e aí, da porteira para fora, o povo vai pagar o custo e o preço da distribuição. É um assunto extremamente importante e que precisa ser debatido com muita profundidade, para que não tenhamos parâmetros tão somente de que privatiza, melhora o serviço. Essa correlação, em muitos locais no país, ela foi inversamente proporcional. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.